Daqui pra frente é só vitória pra vocês. A cada passo que eu der, a tua mão me guiará. Não se esqueça. O caminho de Deus é perfeito. Fracassa a tentativa de greve dos caminhoneiros, mas eles não descartam uma nova paralisação da categoria. Centenas de pessoas fazem fila em Fortaleza para tentar conseguir emprego em um restaurante que vai abrir ano que vem. O presidente Jair Bolsonaro nega que vai fazer uma reforma ministerial em 2020. No esporte, seleção feminina goleia mais uma vez e encerra 2019 com grandes mudanças. E por falar em esporte, se você já prometeu começar uma atividade física em 2020, a gente te ajuda com algumas dicas bem importantes. Agora, no Mundial News. Olá, boa noite. Fracassa a tentativa de greve dos caminhoneiros que havia sido convocada para essa segunda-feira. Não houve registros de paralisação em nenhuma estrada do Brasil, mas os representantes da categoria afirmam que estão em alerta e que o risco de greve ainda existe. Duas medidas podem determinar essa decisão. A primeira será conhecida amanhã. Trata-se da publicação no Diário Oficial da União da resolução que determina o cumprimento das regras de emissão da CIOT pelas transportadoras. CIOT é a sigla de Código Identificador da Operação de Transporte. O documento serve para regulamentar o pagamento do valor do frete ao caminhoneiro. A segunda medida, que pode levar à greve de caminhoneiros, é a nova tabela de frete. A divulgação está prevista para o dia 20 de janeiro. O juiz Marcelo Gentil Monteiro, da Primeira Vara Federal Cível do Distrito Federal, ampliou até a próxima segunda-feira, dia 23 de dezembro, o prazo para que a Polícia Rodoviária Federal retome totalmente a utilização de radares móveis na fiscalização de rodovias federais. Na semana passada, o magistrado suspendeu ordem do governo federal que proibia a utilização dos aparelhos. O prazo fixado inicialmente era de 72 horas e acabou às 10h25 do último domingo. 2 horas antes, no entanto, o juiz estendeu o prazo. A decisão determina ainda que até amanhã a Polícia Rodoviária Federal comprove a prática dos atos administrativos necessários para a retomada da fiscalização. Muita gente está terminando o ano ainda em busca do sonhado emprego. A oferta de 224 vagas de emprego disponibilizadas por uma rede de restaurantes em Fortaleza levou centenas de pessoas a formarem uma longa fila onde ocorreu a seleção na manhã desta segunda-feira. As vagas são para diversas funções, entre elas garçom, copeiro e auxiliar de limpeza, além de chefe de cozinha. O restaurante deverá ser inaugurado em maio de 2020.
A Caixa Econômica Federal anunciou a queda nos juros para a compra de imóveis e também para os empréstimos. Confira na reportagem. Após o Comitê de Política Monetária do Banco Central baixar a taxa básica de juros, a Selic, de 5% para 4,5% ao ano e atingir o seu menor nível da história, a Caixa Econômica anunciou a adoção de taxas menores no crédito habitacional e em produtos de crédito pessoal. A diminuição nas taxas praticadas pela Caixa Econômica Federal acompanha a queda de 31% da Selic no período de janeiro a dezembro deste ano. A redução mais significativa será para os novos créditos imobiliários. Nós não temos uma demanda por crédito imobiliário apenas em uma ou duas regiões. Então isso também nos deixa muito felizes, porque ao ser espalhado pelo Brasil inteiro, nós conseguimos que esse crédito beneficie a população no Brasil inteiro. No crédito imobiliário, a redução atinge financiamentos de imóveis residenciais com saldos devedores atualizados pela TR. No crédito pessoal, as taxas de juros para cheque especial passam de 8,99% para 8%. Para clientes que não possuem relacionamento com a Caixa, a redução é de 0,4%. Nesses casos, essas novas taxas passam a valer a partir de 2 de janeiro do próximo ano. A Secretaria da Receita Federal começou a pagar nesta segunda as restituições do 7º lote e último lote do Imposto de Renda de Pessoas Físicas de 2020. De acordo com o Fisco, serão pagos R$ 700 milhões a 320.606 contribuintes. As restituições referentes ao 7º lote do Imposto de Renda 2019 vão ter correção de 4,4% referentes à taxa Selic entre os meses de maio e dezembro. As consultas podem ser feitas pelo site da Receita Federal na internet. Tem ainda a opção do aplicativo para tablets e smartphones, que facilita a consulta às declarações do imposto de renda e situação cadastral no CPF, diretamente nas bases de dados da Receita Federal. Quem não aparecer em um dos 7 lotes regulares do imposto de renda está automaticamente na malha fina do leão. O assunto agora é política. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira que não pretende trocar ministros em 2020. Essa afirmação aconteceu após circularem notícias no fim de semana sobre uma possível reforma ministerial no 2º ano de governo. O presidente afirmou que não pretende fazer mudanças e brincou que é como perguntar se está previsto ele se separar da mulher. A imprensa cogitou no fim de semana que Bolsonaro poderia trocar os ministros da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, da Educação, Abraham Weintraub, e das Minas e Energia, Bento Albuquerque. Especificamente sobre o ministro da Educação, Bolsonaro afirmou que ele está garantido no cargo. No mês passado, Bolsonaro já havia negado a intenção de realizar reforma ministerial após o site Vortex publicar que o presidente tinha decidido trocar os ministros Weintraub, Onyx e também o titular do turismo, Marcelo Álvaro Antônio. A região norte do país ganhou um centro integrado de inteligência. Segundo o ministro Moro, o local vai reunir profissionais da área de inteligência com o objetivo de enfrentar o crime organizado. O projeto é ligado a outros centros de inteligência, como o do Nordeste e Sul do país. A integração é fundamental no combate à criminalidade. E a melhor forma de integrar as várias forças de segurança responsáveis por essa atividade é reunir todas num mesmo centro. Assim, várias cabeças pensando juntos na área de segurança, nós alcançamos melhores resultados. Além da inauguração do CISPRN, o governador Wilson Lima e o ministro também assinaram um termo de cooperação técnica para unir o Amazonas com os outros centros, bem como interligar ações policiais com Roraima, Acre e Rondônia. Vamos falar de saúde e saúde bucal. Você vai conhecer agora o projeto Expedição Novos Sorrisos, que leva atendimento odontológico de graça para diversas regiões do Brasil. Em 2 anos, quase 5.000 pessoas foram beneficiadas. Confira na reportagem. Mais da metade dos brasileiros não vai ao dentista todos os anos. Este dado é da Pesquisa Nacional de Saúde, realizada pelo Ministério da Saúde em parceria com o IBGE.
A informação nos deixa um alerta, já que a saúde bucal é tão necessária quanto os cuidados com o restante do corpo. A gente costuma dizer que a saúde começa pela boca. Então, a partir do momento que a gente tem uma função mastigatória boa, que os dentes estão saudáveis, gengiva, todo o tecido bucal saudável, acaba que ajuda a prevenir outras doenças circulatórias, né, sistêmicas do paciente. O seu João faz diferente. Para realizar tratamentos, ele busca atendimento pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, e também em universidades públicas que atendem a população. Pensando em oferecer avaliação odontológica de maneira facilitada, o projeto Expedição Novos Sorrisos é um exemplo de como as pessoas podem ter acesso a esse tipo de serviço. Mira, este projeto começou em 2017, de uma ideia que nós tivemos, e eu acho que nós como empresa temos a obrigação de devolver algo à população. Então nós construímos um trailer muito mais pequeno que esta carreta agora e começamos a viajar Brasil, especialmente cidades, povos pequenos, onde não tem oficina odontológica, onde mora gente que não pode pagar a visita de um dentista, e aí queríamos atender grátis, e o projeto foi um êxito. Em 2 anos de existência e passando por 7 estados brasileiros, o projeto já atendeu quase 5.000 pessoas. Por aqui são feitas orientações sobre saúde bucal e limpezas. Os pacientes não pagam nada por isso. A unidade de atendimento móvel é toda estruturada com equipamentos para o atendimento da população. Por se tratar de um projeto itinerante, a carreta já passou por 25 cidades e ainda vai visitar outros estados. É uma forma de levar às pessoas mais uma opção de atendimento e contribuir para a redução de casos em que a falta de saúde bucal compromete outras regiões do organismo. O Brasil é um país que os implantes, hoje com o advento da implantodontia, está se mudando os índices, mas o Brasil é um país de desdentado ainda, né? Então, tem bastante dentista, tem bastante população e falta uma junção, né? Falta levar essa saúde bucal para os pacientes mais necessitados, e é isso que o projeto tem feito. No próximo bloco, você vai ver que teve tiroteio e bloqueio de ruas por causa de um assalto a uma agência bancária em São Paulo. Nós voltamos em instantes. Você é contra ou a favor a pena de morte no Brasil? E a prisão perpétua? Você acha que o nosso sistema prisional efetivamente funciona? Você conhece alguém que ficou efetivamente preso no Brasil? A sociedade quer punição severa. Punição severa pode ser a pena de morte, pode. Eu não quero ser radical e dizer assim, tem que ser. Pode ser a prisão perpétua? Pode. Não tem que ser. Mas o que a sociedade clama, na verdade, é que a nossa forma de punição, ela puna. São penas que a população não deu o poder do Estado de tirar a vida de ninguém. Se nós não podemos matar, o Estado também não pode. Se é um Estado de direito, todos têm que submeter à lei. Não perca o Opinião em Debate, é nesta quinta-feira, 00:30. Estamos de volta. Clima tenso hoje cedo no Grajaú, na zona sul de São Paulo. Uma tentativa de roubo a uma agência bancária provocou tiroteio, bloqueio de rua e desvio de 27 linhas de ônibus que circulam na região. Segundo a Polícia Militar, por volta das 5 da manhã, um grupo de 8 homens fortemente armados invadiu a agência e explodiu os caixas eletrônicos. A agência ficou totalmente destruída. Houve troca de tiros entre os suspeitos e a polícia. Ninguém ficou ferido e apenas uma pessoa foi detida. O GAT, Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar, esteve no local, após a suspeita de que os bandidos teriam deixado explosivos no interior da agência, o que não se confirmou. As pistas da avenida só foram liberadas por volta das 11 da manhã, quase 6 horas após a atuação dos criminosos. Em nota, a assessoria de imprensa do Banco do Brasil disse que a agência está interditada para perícia e também para avaliação da Defesa Civil.
2 homens foram presos suspeitos de tentar assaltar uma farmácia em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, no Paraná. Para tentar impedir a ação, uma funcionária usou uma arma de choque. A situação foi registrada por uma câmera de segurança. De acordo com a Polícia Militar, o caso aconteceu na noite de sábado. As imagens mostram um dos suspeitos entrando no estabelecimento e indo até o caixa. Na sequência, ele vira as costas e tenta sair da farmácia. Depois disso, a funcionária dispara o choque contra o suspeito. Segundo a PM, os 2 envolvidos na tentativa de assalto foram rendidos por clientes. A polícia foi chamada e prendeu os rapazes, que têm 21 e 22 anos. É importante lembrar aquela orientação da polícia em caso de assalto é que a vítima nunca reaja. Confira agora as notícias que foram destaques no mundo nesta segunda-feira. É o Giro Mundial. Começamos o Giro Mundial desta segunda-feira com notícias das Filipinas. Na tarde de ontem, um forte terremoto de 6,8 graus de magnitude atingiu a região de Davao, deixando um morto e dezenas de feridos. A vítima é uma criança de 6 anos que morreu após ser atingida por um muro que desabou. Estradas e edifícios, incluindo escritórios do governo local, foram danificados. Indo para o Irã, o movimento global Anistia Internacional divulgou na manhã de hoje um novo balanço do número de mortos durante os protestos no país asiático. Os atos que aconteceram entre os dias 15 e 18 do mês passado fizeram com que 304 iranianos perdessem suas vidas. A ONG aponta ainda que há testemunhos que sugerem que as autoridades lançaram uma repressão em larga escala para estabelecer o medo na população. A tensão política também vem abalando outros países, como a França. Durante todo o dia de hoje, protestos foram realizados em diversos pontos do país europeu, que registrou dificuldades nas operações dos transportes coletivos. Os atos, que vêm sendo realizados desde o último dia 5, pedem o fim da proposta da reforma da Previdência. Na tarde de hoje, o autor do projeto criticou os grevistas através da sua assessoria de imprensa. Na Indonésia, uma epidemia de peste suína matou mais de 27 mil porcos no período de 3 meses. De acordo com a autoridade local, o surto acontece na província de Sumatra, no norte, que tem como a principal fonte de renda a criação dos suínos. Em 2017, mais de 10 mil animais foram mortos pela infecção e o prejuízo foi alto para os agricultores. Novos exames estão sendo realizados para que a situação seja amenizada. Fechando o Giro Mundial, na noite de ontem aconteceu mais uma edição do Miss Mundo. O evento aconteceu em Londres e a Miss Nigéria encantou a todos ao comemorar a vitória de sua adversária, a Miss Jamaica. Pelas redes sociais, internautas vibraram com a reação da nigeriana. Esta é a primeira vez que os 2 principais concursos de beleza do mundo têm 2 Misses negras. O tempo ainda segue carregado no Brasil nesta terça-feira. Na faixa norte do país estão previstas chuvas fortes. Já o Nordeste deve seguir com variações de nuvens e chance de chuvas isoladas. Entre a Amazônia, centro-oeste do país e até sul de São Paulo e Santa Catarina, a possibilidade de formação de um canal de umidade. Com isso, as pancadas de chuvas serão fortes, com chances de temporais nestas regiões. O dia vai amanhecer com temperaturas amenas no sul e no sudeste brasileiro, com mínimas de 21 graus em São Paulo e Santa Catarina e de 18 em Curitiba. Os termômetros variam entre 20 e 31 graus em Brasília, máxima de 30 em São Paulo e Belo Horizonte. Já em Roraima, a previsão é de 33 graus. Fim de ano chegando e muita gente já está fazendo promessas para 2020. Uma dessas promessas é começar uma atividade física. Esse é o seu caso? Nossa equipe conversou com uma professora de educação física que tem algumas dicas importantes. Confira. Ano novo e novas promessas. Entre elas, a de sair do sedentarismo e começar a se exercitar. Isso é reflexo da alta taxa de obesidade registrada no Brasil e no mundo.
Em 2019, a doença atingiu cerca de 70% da população mundial. Começa fazendo uma caminhada, tá? Você se tornando ativa ali 30 minutos por dia, uma caminhada, não precisa nem começar com 30 dependendo da pessoa é bastante. Então assim, começa fazendo uma caminhada num parque, depois essa caminhada vai aumentando, a tua resistência vai aumentando e assim, 3 vezes na semana no mínimo seja ativa, para você ter uma qualidade de vida melhor, ser uma pessoa mais saudável. Seja para cumprir uma promessa de fim de ano ou para buscar uma melhor qualidade de vida, o segredo é um só: começar. Eu acredito que sempre, quando der vontade de começar, acho que se for no domingo, começa no domingo mesmo. Atividade física sempre é bom, né? E o clima também, quando chega perto do verão, a gente fica mais motivado, a temperatura é melhor. Eu acho assim que sempre é válido. E não tem desculpa. Hoje existem exercícios para todos os gostos. O primeiro passo é ela começar. A gente tem sempre aquela adaptação da pessoa. Ela vai pegando o gostinho, ela vai pegando uma carisma, ela vai conhecendo as atividades diferentes. Por isso que as academias hoje promovem várias aulas, além da musculação, um spinning, uma ginástica localizada, uma aula de dança. Então, assim, começar é o primeiro passo, é onde ela tem que fazer da primeira iniciativa dela, é o começo. Procure uma musculação, procure uma academia, começa numa musculação e vai conhecendo atividades completamente diferentes para ela ver aonde ela se adapta melhor. Depois do intervalo é hora do esporte e você vai ficar sabendo tudo sobre mais uma goleada da seleção brasileira feminina de futebol. Até já! Estamos de volta e é hora de falar de esporte. Mais uma goleada da seleção feminina de futebol e a Marina conta para nós todos os detalhes desta vitória. Boa noite para você, Marina. Uma boa noite para você, Vanessa, a todos que nos acompanham. Amanhã de domingo foi de mais uma goleada da seleção feminina. E desta vez com a estrela de Cristiane brilhando no 4-0 sobre o México. Então vamos direto para os gols. O Brasil começou para cima das mexicanas. Aos 9 minutos, Bia Zanerato avançou pela esquerda e cruzou na medida para Cristiane completar de letra para o fundo das redes. Que golaço! A seleção voltou a marcar aos 26 com essa cobrança de falta com categoria de Debinha. Depois, o ataque brasileiro colocou a defesa na roda e Cristiane marcou mais um. Brasil 3-0.
No segundo tempo, foi a vez de Vitória marcar. A camisa 10 bateu de bico e fechou o marcador. Fim do amistoso, Brasil 4, México 0. E essa goleada marcou o fim dos trabalhos da seleção brasileira feminina em 2019 e também encerrou o primeiro ciclo da equipe sob o comando de Pia Sundhage. São 8 partidas invictas. A treinadora tem até agora 6 vitórias e 2 empates. Além disso, Pia conseguiu colocar o Brasil novamente no top 10 do ranking da FIFA. Na 9ª colocação, a seleção tem recuperado o prestígio dos anos em que a Marta esteve à frente da equipe como capitã e camisa 10. Sobre estes testes que ela fez com 42 jogadoras e a sua nova filosofia de treinamento, Pia disse que está montando uma equipe vencedora em que qualquer talento individual possa se sobressair. Bem, eu diria que uma equipe vencedora precisa de um ponderamento. Então, se você olhar quem ganhou a medalha de ouro, todas as equipes têm uma estrela. E algumas vezes existem 2 estrelas dentro de uma mesma equipe, mas também precisam de uma equipe que está por trás dessa estrela. Então, a equipe, esse é todo o meu ponto. Todos os jogadores bons estão lá. E se você conseguir criar uma equipe, vai ter um lugar que vão brilhar. Então, Cristiana, por exemplo, ela é fantástica na área. E eu fico feliz quando eu vejo aquela bola voando para dentro e ela tá lá e ela tá fazendo gol. Mas leva bem mais do que só aquele momento específico. Então, um pouquinho de um mix. Se você quer que alguém brilhe, você precisa de uma equipe por trás dessa pessoa que está brilhando. E será interessante, nós já tivemos a Marta aqui algumas vezes participando, qual é a melhor posição. E hoje eu hesitei um pouquinho. A boa disto é do chicken play, que ela pode jogar em várias posições, mas a minha função do pessoal também de treinamento é criar a equipe onde a Marta vai brilhar. Ou talvez ela simplesmente, isso é importante, simplesmente seja uma jogadora da equipe. E essa é uma coisa que eu sei, a Marta, ela sempre faz o seu melhor e ela joga com a equipe. Então, todos os locais que eu encontrei através dos anos, são pessoas que jogam com a equipe, por isso que brilham. E o próximo ano será desafiador para a seleção, com a preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio de 2020. A seleção feminina volta a se reunir na próxima data FIFA, que é em março do ano que vem. E ainda falando de futebol feminino, a CBF oficializou a candidatura do Brasil para sediar a Copa Feminina do Mundo de 2023. A proposta do Brasil prevê jogos em 8 cidades distribuídas em todas as regiões do país, que também receberam jogos da Copa do Mundo de 2014. Os jogos poderão ser disputados em Manaus, Recife, Salvador, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. A Copa do Mundo Feminina da FIFA de 2023 vai contar com 32 seleções e segue o modelo atual da Copa do Mundo masculina. A última edição na França foi a mais vista da história, quando mais de 1 bilhão de telespectadores e espectadores acompanharam a cobertura no mundo inteiro. Destaque para a participação da seleção brasileira nestes números. Os 4 jogos realizados pela equipe estiveram entre as 8 maiores audiências de toda a competição. Concorrem com o Brasil para receber o Mundial a Colômbia, o Japão e a candidatura conjunta de Austrália e Nova Zelândia. E agora vamos falar da preparação dos representantes brasileiros no Mundial. O Flamengo realizou na manhã de hoje, em Doha, no Catar, o último treino antes da semifinal do Mundial de Clubes. Como de praxe, somente os 15 primeiros minutos do aquecimento no campo foram abertos para a imprensa. Os treinos têm sido bastante intensos para que o time retome o ritmo de competição, após o fim das competições nacionais. A pedido do Míster, as atividades têm sido de grande intensidade e chegam a durar 3 horas. O rubro-negro entra em campo contra o Al Hilal com a formação que já é conhecida pela torcida. Diego Alves no gol, Rafinha na lateral direita, a dupla de zaga com Rodrigo Caio e Pablo Mari e fechando o sistema defensivo, Felipe Luiz. No meio, Arão e Gerson, e o quarteto ofensivo terá, claro, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Depois do treino, o técnico Jorge Jesus deu a última entrevista coletiva antes do jogo de amanhã. Primeiro numa meia-final,
Não vamos mudar, por causa de uma meia-final, as ideias de equipa. Não é a minha forma de pensar. Isso era andar para trás, era dar um passo atrás. Ou seja, nós até queremos cada vez mais valorizar esse jogo e amanhã na meia-final tentar que o nosso jogo possa entrar. Às vezes não entra porque o adversário tem mérito defensivamente e o jogo ofensivo não é com tanta qualidade técnica como muitas das vezes o Flamengo consegue colocar em jogo. Mas isso depois vem a outra parte do jogo, que é a estratégia, e as equipas hoje têm estratégia para anular o Flamengo. O Flamengo também tem estratégia, de certeza, para meter dentro dos jogos, neste caso com o Al Hilal, e em função disto, não é? As estratégias dos jogos individuais são completamente separadas. Agora, a ideia de jogo não, a forma como a gente ataca vai ser igual, a forma como a gente defende vai ser igual. E a partida contra o Al Hilal será amanhã às 2h30 da tarde, no horário de Brasília. E a gente traz todos os destaques, os gols se tiverem e todas as informações amanhã no jornal. Ótimo, a gente te espera então, tá, Marina? Uma boa noite. Para você em casa, uma ótima noite e um bom início de semana.